Você consegue imaginar o que foi que aconteceu com os corpos que estavam dentro do Titã? O que acontece com o corpo quando é submetido a uma alta pressão? Todo mundo sabe que o submersível implodiu. Mas poucos conseguem entender o que foi que aconteceu com os corpos que estavam dentro da embarcação. Pode ter certeza que a cena foi muito parecida com um filme de terror. Um submersível com 5 almas a bordo implode, bem abaixo da superfície do oceano, no local de descanso do infame Titanic. Os ossos se quebraram? As pessoas sentiram dor? Esse assunto é um pouco complicado, então vamos com calma, que eu te conto todos os detalhes. O começo dessa história, com final triste, começou em 16 de junho de 2023, quando a expedição do naufrágio do Titanic partiu a bordo do navio MV Polar Prince. A embarcação chegou ao local no dia 17 de junho e a operação de mergulho começou no dia seguinte, por volta das 9 horas da manhã. O submersível era esperado às 18h10. Só que às 18h35 as autoridades foram notificadas do incidente. De começo, surgiram várias especulações que falavam de vários erros potenciais que podem ter ocorrido. Uma possibilidade é que o equipamento de comunicação do Titã falhou, o que significa que eles ficaram incapazes de se comunicar com a tripulação acima da água, mas podiam navegar livremente. Também é possível que tenha acontecido problema com o sistema de lastro, que controla a descida e a subida da embarcação. Outro cenário é que o Titã ficou pendurado em um pedaço de detrito que poderia impedi-lo de retornar à superfície. Durante a tarde do dia 22, a Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou que um veículo operado remotamente pelo navio canadense Horizon Arctic encontrou destroços do Titã perto de onde estariam os destroços do Titanic. Logo após o anúncio, a empresa OceanGate emitiu um comunicado informando que acreditava que todos a bordo faleceram. Esse é o resumo da tragédia. Dentro do submersível estavam Stockton Rush, CEO e fundador da OceanGate, empresa que promove a viagem até os destroços do Titanic com o submersível, Shizara Dawood, um empresário paquistanês, e seu filho Suleiman Dawood, além de Hamish Harding, um empresário bilionário do ramo da aviação conhecido por ser aventureiro, e, por fim, Paul Nargeolet, que liderou várias expedições ao Titanic e supervisionou a recuperação de muitos artefatos do naufrágio. Agora que você entendeu todo o contexto, vamos falar dos fatos trágicos desse acidente. Foram 5 vidas perdidas de forma horrível. 5 vidas que não tiveram nem a chance de se despedir dos seus entes queridos. Após a morte dessas pessoas, muita gente ficou se perguntando se haveria uma tentativa de trazer os corpos à tona. Será que existe chance de algum cadáver ser encontrado inteiro? O que realmente acontece com o corpo humano nessas profundidades? Para entender exatamente o que ocorreu, precisamos mergulhar no mundo peculiar de alta pressão da física do fundo do mar. De forma clara, a pressão é a força exercida sobre uma área. Em nosso ambiente temos a pressão do ar, mas conforme você desce embaixo da água, essa pressão aumenta devido ao peso da água acima. Aproximadamente para cada 10 metros que você desce, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Imagine que você está a 100 metros de profundidade. É como se o peso de toda a água acima estivesse sobre o seu corpo. Considerando que os destroços do Titanic estão a uma profundidade de cerca de 3.800 metros. Nessa profundidade, caro amigo, a pressão é de surpreendentes 380 atmosferas. Para você ter uma ideia, isso é equivalente a ter um grande elefante em pé em cada centímetro do seu corpo. Segundo especialistas, os 5 passageiros a bordo do Titã souberam que iriam morrer cerca de 1 minuto antes da tragédia acontecer. As análises mostravam que durante 48 a 71 segundos, a tripulação percebeu que o submersível estava afundando em uma queda de 900 metros. A força da queda foi tão intensa que os passageiros ficaram amontoados uns sobre os outros na parte da frente do submersível. Enquanto o mesmo se perdia nas profundezas do oceano, as vítimas ficaram no escuro total e sem comunicação devido a uma falha elétrica. Os passageiros sabiam exatamente o que estava acontecendo e também sabiam que era questão de tempo até eles encontrarem a morte. Mas foram necessários poucos segundos, ou melhor, milissegundos, até tudo acontecer. Isso significa que provavelmente a morte foi instantânea. No pior dos cenários, vamos supor que a parede submersível tenha falhado.
O que aconteceria com os passageiros lá dentro? No exato momento em que o casco se rompe, há uma equalização imediata da pressão. O ar dentro do submersível, anteriormente a uma confortável pressão de 1 atmosfera, passou a enfrentar as 380 atmosferas do lado de fora. Existe uma unidade de pressão chamada Pascal, que basicamente equivale à força de 1 N aplicada uniformemente sobre uma superfície de 1 metro quadrado. Na profundidade em que o submersível estava, a pressão é de 38.503.500 pascais. Gente, essa é a mesma quantidade de pressão liberada por 292 quilos de explosivo C4. Só que este é apenas o começo do pesadelo. A bolha implosiva do submersível gera calor intenso devido à compressão adiabática. Mas como assim calor? É isso mesmo que você escutou. Entre 11 e 50 milissegundos, foi criado um verdadeiro inferno ardente debaixo d'água. A compressão adiabática é um processo de compressão rápida e gerador de calor que ocorre em gases sobre extrema pressão. À medida que o submersível colapsou, os bolsões de gás que se comprimem aquecem rapidamente, atingindo temperaturas que podem exceder vários milhares de graus Celsius por um breve momento. O calor abrasador é capaz de vaporizar carne e osso, mas isso não é nada em comparação com as rápidas mudanças de pressão que causaram sérios estragos no corpo. Os passageiros já estariam mortos devido ao grande trauma corporal no momento em que a onda de calor surgiu. Então, será que as pessoas nem chegaram a sentir dor antes de morrer? A reação de um ser humano à dor depende da transmissão de sinais do nosso sistema nervoso periférico para o nosso cérebro. Assim que os sinais chegam ao cérebro, sentimos dor. Esse processo não é instantâneo. Leva tempo. Em condições normais, uma sensação de dor, como uma pontada no dedo do pé, atinge nosso cérebro cerca de 0,1 segundo após tocar a nossa pele. Isso ocorre porque os sinais viajam a uma velocidade de cerca de 2 metros por segundo ao longo de nossos nervos. No entanto, a dor aguda e repentina pode ser percebida um pouco mais rápida, em torno de 0,01 segundo, devido ao envolvimento de nervos de condução mais rápido chamado fibras A-delta. Comparando esses prazos com o evento de implosão do Titã, o colapso completo do submersível ocorre em cerca de 50 milissegundos, ou melhor, 0,05 segundos. Isso significa que a implosão acontece de 2 a 10 vezes mais rápido do que o corpo humano pode registrar a dor. Considerando tudo isso, é provável que os ocupantes do submersível não tenham tido tempo de compreender o que aconteceu e muito menos sentir dor. A terrível sequência de eventos, a pressão esmagadora, o calor escaldante da compressão do ar e a violenta intrusão de água provavelmente ocorreram mais rápido do que a capacidade do cérebro de processar quaisquer pensamentos. Talvez o fato de eles não terem sentido dor seja um consolo para a maioria das pessoas. Nossos cérebros evoluídos para reagir ao mundo na superfície simplesmente não têm tempo de compreender as mudanças imediatas e extremas que ocorreram nos fatídicos 50 milissegundos. Então, o que realmente aconteceu com os corpos? Quando as paredes do submarino esmagaram os passageiros, o que restou foram micropedaços dos corpos. É uma morte diferente do que ocorre por afogamento, quando, após alguns minutos, há a asfixia. Os corpos, gente, viraram destroços. E provavelmente o que sobrou deles será ingerido por peixes, tubarões, crustáceos e vermes. Na profundidade em que eles estavam, esses seres vivos costumam enfrentar dificuldades para se alimentar. Por ser um local longe da superfície e sem a luz necessária para a fotossíntese, os organismos enfrentam privação de alimento, então qualquer coisa que cai por lá é rapidamente consumida pelos seres vivos. As partes moles devem desaparecer em pouco tempo, e os ossos, por terem uma matriz cálcica, levam mais tempo para serem devorados pelos organismos. Estima-se que entre 1 ou 2 anos. Infelizmente, os humanos só aprendem quando esse tipo de tragédia acontece. Por meio da tragédia,
adquirimos conhecimento que nos ajuda a entender melhor nosso mundo e como navegar nas profundezas. As lições aprendidas nesse caso são incorporadas a regulamentos para submersíveis tripulados, tornando cada viagem às profundezas dos oceanos um pouco mais seguras. Eu espero. Eu fico por aqui. Até a próxima.